Obrigado. Agora sim, pelo tempo regimental, deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, uma questão que o brasileiro fica sempre perguntando: por que o Brasil não deu certo? Por que o Brasil não cresceu, não prosperou como as demais nações da Europa, Canadá, Estados Unidos e os países do Sudeste Asiático? Para mim, como homem público, 45 anos de vida pública, economista, professor, estudo e vivo esta matéria, são alguns erros estruturantes. Primeiro, o sistema político brasileiro. O presidencialismo brasileiro, infelizmente, só produz desastre. O presidencialismo brasileiro é imperial, não divide os seus poderes harmonicamente com o legislativo e com o judiciário. O poder executivo interfere no parlamento, interfere na justiça, interfere na vida do cidadão. Então, eu que sou parlamentarista com o presidente da República, modelo francês-português, voto distrital puro ou misto, este é o maior erro do Brasil político. O segundo grande erro da estrutura brasileira é o do sistema tributário brasileiro, que é anarco-caótico, verdadeiro manicômio tributário. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista funcional, ele é um Frankenstein. Burocratizado, caro, custoso, tem carga tributária 50% maior de alíquotas do que a arrecadação efetivamente arrecadada. O sistema tributário é o maior empecilho para o desenvolvimento brasileiro, porque ele mata as empresas e mata os empregos. Encarece a vida da população, porque estes tributos excessivos na base de consumo vão todos para o preço, e o consumidor brasileiro paga na base de consumo a maior carga tributária do mundo. Para se ter uma ideia, a carga tributária no consumo no Brasil é de 54,4% da arrecadação 100. Nos Estados Unidos é apenas 18%. Ora, então o americano não arrecada? Arrecada sim, muito imposto de renda e muito imposto patrimonial, que compensa a arrecadação menor na base de consumo. A terceira grande questão é o tamanho do Estado. O Estado brasileiro não cabe no bolso do consumidor, do contribuinte, do eleitor, que são as mesmas pessoas. Então, este Estado brasileiro tem que ter, fundamentalmente, fazermos uma reengenharia do ponto de vista fiscal. Do lado da receita, que é a reforma tributária, simplificadora, tecnológica, do lado da despesa, fazendo com que possa o cidadão brasileiro e a nação brasileira suportar o Estado. Nós temos os principais itens de despesa pública brasileira, começando pela aposentadoria. São mais de 30 milhões de pessoas aposentadas hoje no INSS, mais de 4 milhões de pessoas do benefício de prestação continuada, quase 50 milhões de pessoas dependem do Bolsa Família, que é originário do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, criado no governo Fernando Henrique. Então, esta questão estruturante, ela é básica. Se o Brasil tivesse adequado o sistema político, presidencialismo com parlamentarismo e voto distrital puro ou misto, nós teríamos uma troca de governo muito mais rápida do que o processo de impeachment. Eu participei de 2 processos de impeachment, o do Collor de Mello e da Dilma Rousseff. É traumático para todos. Quem paga o trauma desse processo político é o povo, que viu a maior recessão econômica, 2014, 15, 16, 8,2% negativo. No período do Collor, 89, 90, 91, 7,7% negativo. Então, nós temos que ter uma mudança política radical para partir para a modernidade, porque a Europa inteira é parlamentarismo com presidência da República, com monarquia e outros sistemas. Os Estados Unidos é presidencialista, mas tem um parlamento forte e um judiciário forte, e os estados são muito fortes. Então, nós temos que ter uma estrutura tributária harmônica com a estrutura tributária europeia, canadense e americana. É o que eu proponho. E um Estado adequado. Não sou a favor do Estado grande, nem do mínimo.
sou a favor do Estado necessário para o povo brasileiro.